Bem-vindo a todos! Nessa apresentação nós vamos ver uma visão geral do Framework.NET da Microsoft, que é o ambiente de desenvolvimento de software da Microsoft. Vejamos uma definição do Framework.NET. O Framework.NET é uma máquina virtual, com o objetivo de gerenciar e executar aplicações. Então, fornecer um ambiente seguro e integrado para o desenvolvimento e execução dessas aplicações. Só que a gente pode resumir essa definição só na primeira linha. O Framework.NET é uma máquina virtual. É isso que ele é. Então precisamos saber o que é uma máquina virtual. Como era o desenvolvimento de software antes do Framework.NET? Antes do Framework.NET, no mundo antigo, o computador controlando os periféricos e o sistema operacional falando com o computador. E acima disso nós tínhamos as nossas aplicações conversando com o sistema operacional. Aplicações feitas em diversos ambientes que nós chamávamos de linguagens. Exemplo, o Visual Basic 6, o Delphi, o Power Builder, eram diversos ambientes que nós chamávamos de linguagens. E esses ambientes conversavam com o sistema operacional. Essa conversa com o sistema operacional, ela era feita através do que era chamado de funções de APIs do sistema operacional. Essas funções de APIs são a forma que o sistema operacional fornece recursos para a aplicação. Eventualmente temos que chamar essas funções de forma direta, codificando isso na aplicação, ou eventualmente podemos chamar essas funções de APIs de forma totalmente indireta, como por exemplo no Visual Basic 6 um simples MSGbox chama na verdade funções de APIs do sistema operacional. Ocorre que o que nós chamávamos de linguagens nessa época eram na verdade ambientes de desenvolvimento completos. Por exemplo, o Visual Basic 6 ele não era simplesmente uma linguagem. Ligado a ele nós tínhamos um ambiente do ADO, que era a forma dele fazer o acesso a dados. O Delphi também não era simplesmente uma linguagem. Nós tínhamos toda a arquitetura da BDE ligada a ele para fazer acesso a dados. E o Power Builder, que faz uso da data window. Ou seja, cada um desses ambientes na verdade é muito além de ser uma simples linguagem. Esses ambientes forneciam todos os recursos para o desenvolvimento, todo o ambiente de desenvolvimento. Então, o que aconteceu com a chegada das máquinas virtuais no novo mundo? As aplicações passaram a ser desenvolvidas realmente em linguagens, que fornecem simplesmente a sintaxe das linguagens. E essas aplicações conversam com o Framework.NET, ou seja, o ambiente de desenvolvimento foi separado da linguagem. Então, se eu quero acessar o banco, eu vou utilizar os recursos do Framework.NET. Se eu quero acessar a rede, eu vou usar os recursos do Framework.NET. Se eu quero fazer acesso a arquivos, eu vou usar os recursos do Framework.NET. E o Framework.NET faz uso do sistema operacional. Utiliza o sistema operacional também através das velhas APIs do sistema operacional. E este, por sua vez, continua fazendo o controle do computador e dos periféricos, o computador controlando os periféricos. Então este é o desenvolvimento de aplicações no novo mundo, no mundo das máquinas virtuais, onde nós temos basicamente duas máquinas virtuais dividindo todo o mercado de desenvolvimento de software. Nós temos o Framework.NET como máquina virtual e nós temos a JVM como máquina virtual. São basicamente duas máquinas virtuais que dividem todo o mercado de desenvolvimento de software. Mas por que usar as máquinas virtuais? Para entender isso, para entender o porquê das máquinas virtuais,
nós temos que compreender os problemas de desenvolvimento que nós tínhamos antes do Framework.NET. Quais problemas aconteciam antes de surgirem as máquinas virtuais? Primeiramente, nós tínhamos um problema de gerenciamento de memória. Nós tínhamos esse problema de gerenciamento de memória e nem percebíamos. Porque esse problema era um problema tão antigo que as pessoas já consideravam algo completamente natural. Por exemplo, todo mundo já aceitava naturalmente que desenvolver uma aplicação em VB6, em Visual Basic 6, faria com que a aplicação ficasse mais lenta do que a mesma aplicação desenvolvida em C++. Mas por que isso? Por que tinha que ser assim? Por que o VB6 não podia ter a mesma performance que o C++? Ocorre que o Visual Basic 6, no ambiente de desenvolvimento dele, ele procurava fazer todo o gerenciamento de memória para nós, nos poupando de trabalho. Só que não fazia tão bem feito e gerava perda de performance. O C++, por outro lado, não fazia o gerenciamento de memória. Ele exigia que nós fizéssemos. Nós tínhamos que alocar o espaço de memória, guardar a informação que queríamos, desalocar o espaço de memória quando não desejássemos mais. Dessa forma, o trabalho era todo nosso. Tínhamos muito mais trabalho para desenvolver com o C++ em troca da performance. Faltava um ambiente de meio termo. Faltávamos ter um meio termo nisso aí. Outra questão eram as funções das APIs. As funções das APIs vinham mantendo o mesmo formato desde o Windows 3.0. Não, eu não quero dizer que eram as mesmas funções das APIs. Eu quero dizer que eram a mesma forma, funções, chamadas de funções. Cada coisa que eu quisesse fazer, eu chamava uma função de API no sistema operacional. Abrir um arquivo, escrever no arquivo, fechar um arquivo, assim por diante. Então o sistema operacional já estava na casa das 20 mil, 30 mil funções de APIs. Certo? E localizar a função de API adequada para uma determinada tarefa não era trabalho fácil de se fazer. O desenvolvedor tinha que achar a função que ele desejava, como chamá-la, não era coisa simples. Além do mais, os ambientes de desenvolvimento anteriores às máquinas virtuais não tinham capacidade completa de chamar as funções de APIs. Como assim? Por exemplo, o Visual Basic 6 não conseguia chamar todas as funções de APIs. Funções de APIs que usassem ponteiros não podiam ser chamadas no Visual Basic 6, só em outros ambientes de desenvolvimento, como o C++. Ambientes distintos de desenvolvimento. Para cada tipo de desenvolvimento que eu quisesse realizar, desenvolvimento web, desenvolvimento Windows, desenvolvimento para um Pocket PC, eu tinha um ambiente completamente distinto de desenvolvimento. E esse ambiente distinto de desenvolvimento gera consequentemente uma dificuldade do desenvolvedor no aprendizado de múltiplos ambientes. O desenvolvedor precisa desenvolver para web, precisa desenvolver para Windows, precisa desenvolver para um Pocket. Então o desenvolvedor tinha que gastar muito mais tempo na aprendizagem de ambientes completamente diferentes. Isso é um problema que nós tínhamos antes das máquinas virtuais. Falta de padronização entre as linguagens. O próprio exemplo que eu citei de acesso a banco de dados demonstra isso. Visual Basic 6 fazia o acesso a banco de dados através do ADO. O Delphi fazia o acesso a banco de dados através da BDE. Enquanto que o Power Builder sempre utilizou a Data Window para fazer o acesso a banco de dados. Então nós tínhamos uma falta de padronização entre essas ditas linguagens, que na verdade eram ambientes completos de desenvolvimento de software. E isso nos gerava um problema. Então, afinal, qual era a melhor forma de trabalhar? Qual era a melhor forma de utilizar esses ambientes? E tínhamos que nos render a um ambiente que achássemos melhor, que descobríssemos melhor. Então vamos lá. Com as mudanças
surge o modelo de programação unificado. Nós tínhamos as APIs do Windows, e se quiséssemos desenvolver uma aplicação Windows simples, nós partíamos para o VB. Uma aplicação Windows mais complexa, nós partíamos para o C. Uma aplicação web, nós partimos para o ASP, no Notepad ou no Dreamweaver, para ser bonzinho. Ambientes completamente diferentes de desenvolvimento. Quem conhece um VB não consegue entender um C. Quem conhece um ASP não consegue entender um VB e vice-versa. Ambientes muito diferenciados de desenvolvimento. Hoje, com o Framework.NET, nós temos um ambiente único de desenvolvimento para todos esses tipos de aplicação. Por exemplo, hoje, se eu quiser acessar dados, não importa se eu vou acessar dados na web, se eu vou acessar dados em ambiente Windows, não importa de onde eu vou acessar os dados. Eu vou utilizar o ADO.NET para fazer o acesso a dados. Então, eu tenho um ambiente de desenvolvimento unificado, consistente para o desenvolvimento das minhas aplicações. Então aí nós temos uma demonstração gráfica demonstrando como é o Framework.NET. Lá embaixo nós temos o CLR, Common Language Runtime. O CLR é o responsável por fazer o processamento das nossas aplicações. Legal, mas então como nós vamos escrever as aplicações? Qual vai ser a escrita das nossas aplicações? As nossas aplicações precisarão ser escritas em IL, linguagem intermediária, porque o CLR só compreende a IL, ele só entende IL. Então vou ter que realmente aprender IL e digitar IL? Não vai precisar disso. A própria Microsoft forneceu vários compiladores. Compilador de VB, compilador de C++, compilador de C#, de JavaScript, compiladores que transformam uma determinada linguagem, a escrita de uma determinada linguagem em IL, em linguagem intermediária, para que a linguagem intermediária seja processada pelo CLR, pelo Common Language Runtime. Vale lembrar, nesse ponto, que compilador não é apenas o software que vai transformar o que a gente escreve em linguagem de máquina. Compilador é o software que vai transformar o que a gente escreve em uma outra escrita. Pode ser a linguagem de máquina, mas nesse caso exatamente das máquinas virtuais, não é. As máquinas virtuais possuem os compiladores que transformam o que nós escrevemos em uma linguagem intermediária. No nosso caso, a IL. Existe uma lenda de que existe grande perda de performance nesse processo. De fato, não é nem de todo lenda, mas é algo causado por antigas máquinas virtuais no mercado. Antigas máquinas virtuais no mercado utilizavam um processo que era um processo de interpretação da linguagem intermediária. Se vocês ainda não viram isso no curso de vocês, certamente vão ver. Existe uma regra com relação a isso. Sempre que ocorre a interpretação de uma linguagem, essa interpretação é mais lenta do que se essa linguagem fosse executada diretamente na forma da escrita de máquina. Se fosse feita a compilação para a linguagem de máquina e execução diretamente em linguagem de máquina. O .NET Framework aprendeu com os erros de máquinas virtuais anteriores e por isso o CLR ele não tem nenhum processo de interpretação. Não existe nenhum processo de interpretação dentro do CLR. O que o CLR faz é compilar novamente a IL para linguagem de máquina.
Então, dentro do CLR existe um outro compilador, que é o Just-in-Time Compiler, que compila em linguagem intermediária para a linguagem de máquina. E nesse ponto o CLR controla o processo de execução da aplicação já em linguagem de máquina. Legal. Tudo isso quer dizer o quê? Tudo isso quer dizer que eu posso escrever minha aplicação em VB, em C++, em C#, em JScript ou J#. Tá faltando ali no gráfico J#. Posso escrever em qualquer um dessas linguagens. E o resultado vai ser exatamente o mesmo. Não importa. Eu posso fazer minha aplicação em qualquer uma dessas linguagens e o resultado vai ser idêntico. Vai ser A e L, linguagem intermediária. Ah, mas como é que eu tenho certeza que todas essas linguagens têm os mesmos recursos? Por um fato muito simples. Todas essas linguagens não têm recurso nenhum. Todos os recursos que essas linguagens possuem são fornecidos pelo Framework.NET, pela biblioteca de classes do Framework.NET que vocês veem mais abaixo. Aí eu já estou dando uma espetada em vocês com um termo em relação à orientação a objetos. A orientação a objetos é normalmente vista nos últimos períodos de faculdade, então certamente vocês ainda vão ver esses termos como classes. Classes, objetos. Vocês podem imaginar como bibliotecas de código, só que é algo muito mais organizado do que as antigas funções de APIs. E aí nós temos mais um ganho no uso da máquina virtual, uma organização muito melhor do que as antigas funções de APIs. A biblioteca de classes do Framework.NET normalmente é representada dessa forma. Nós temos a biblioteca base de classes, responsável pelas funções básicas, como acesso a disco, acesso à rede, entre outros recursos. A biblioteca de acesso a dados, aí nós temos o ADO.NET e a manipulação de XML. E a interface gráfica Windows e a interface gráfica Web. Observem que o ASP.NET não é uma linguagem. O ASP.NET é um recurso do Framework.NET. Um recurso do Framework.NET que é utilizado programando-se em uma das linguagens existentes para o Framework.NET. Eu posso programar em ASP.NET com VB, com C#, com C++. Eu escolho a linguagem que eu vou utilizar para desenvolver minhas aplicações ASP.NET. Ok. Então os recursos de todas essas linguagens são idênticos, porque todas essas linguagens visualizam todas as classes que estão na biblioteca de classes do Framework.NET. Mas como é que eu posso ter certeza que não existe alguma grande diferença de sintaxe entre essas linguagens que faça com que uma dessas linguagens seja muito mais vantajosa que as outras? Simples. Exatamente para evitar essa questão, a Microsoft criou o Common Language Specification. O Common Language Specification é uma determinação do que uma linguagem tem que ter para poder produzir código para o Framework.NET, para poder fazer a compilação de código para a CLR. Então uma linguagem tem que seguir a CLS. Ela tem que possuir os recursos especificados na CLS para produzir aplicações para o Framework.NET. Aí nós temos o software de desenvolvimento, o Visual Studio.NET, como software de desenvolvimento, mas não o único, não a única opção de software de desenvolvimento. Eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco. E aí vocês veem o suporte a múltiplas linguagens fornecidos pelo Framework.NET. Essas quatro que nós vemos primeiro são linguagens oferecidas pela própria Microsoft. Observem como nós temos uma padronização dessas linguagens exatamente pelo fato dos recursos estarem nas linguagens e não no Framework.NET. Vocês podem observar, por exemplo, que string é string em todas as linguagens.
porque a classe string faz parte do framework.NET. SQL Command é SQL Command em todas as linguagens, porque a classe SQL Command faz parte do framework.NET. Execute Header, que é uma instrução do SQL Command, por sua vez, também é Execute Header em todas as linguagens, porque faz parte do framework.NET. Mais linguagens. O JavaScript também é fornecido pela Microsoft, só que com um ambiente tão padronizado, outras empresas resolveram entrar nesse meio. Então surgiu o Perl.NET, o Python.NET, de outros fabricantes. O eterno COBOL, hoje ele pode desenvolver para .NET. Vocês podem observar que ele é só um pouquinho maior. Eu espero que vocês estejam com sorte de não haver professores de vocês assistindo essa apresentação, que do contrário eles podem ter a grande ideia de aplicar trabalhos em COBOL.NET, e seriam trabalhos extremamente modernos, utilizando os mais novos recursos de tecnologia de desenvolvimento de software e o COBOL.NET. RPG, Fortran.NET, APL, Smalltalk, que foi a primeira linguagem orientada a objetos, Scheme, Eiffel, Mondrian. Aqui vamos ver uma pequena comparação. Do lado direito da tela, nós temos uma aplicação feita em VBNet, um pequeno módulo feito em VB.NET. Do lado esquerdo da tela, nós temos um pequeno módulo feito em C#. Ambos possuem uma rotina chamada add, um método chamado add. Quando esses módulos forem compilados, vão ficar dessa forma, no formato de IL, linguagem intermediária. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Para assustar vocês? Não. Talvez vocês nunca precisem olhar para a cara dessa IL. Talvez vocês nunca vejam essa IL. Ou talvez vocês queiram ver essa IL, analisar em algum caso. Enfim, é uma questão de como vocês desejarem trabalhar. Vamos ver um pouquinho do histórico do framework.NET. Por que é necessário ficar analisando o que aconteceu antes, o que aconteceu em anos passados? Simples, porque o framework.NET ele evoluiu com uma velocidade muito grande. Talvez muitos de vocês aqui presentes não conheçam ainda o framework.NET. E ele tem uma grande evolução nos últimos anos. E daí que o mercado faz muita confusão com relação às versões do framework.NET. E nós precisamos exatamente evitar esse tipo de confusão. Tanto confusão na hora de fazer um treinamento, confusão na hora de usar uma ferramenta, confusão na hora de definir a versão que vai ser utilizada. Enfim, todas essas possíveis confusões com relação ao framework.NET. Então vamos lá. O framework.NET surgiu em 2002. Observem, ele tem 5 anos de idade. E em 2002 surgiu o Visual Studio 2002 para desenvolver aplicações para o framework.NET versão 1.0. Em 2003 foi lançado o framework.NET 1.1 e o Visual Studio 2003. Foi uma pequena melhoria no framework.NET, nada que se destaque. Mas o que é importante observar é a ligação do framework.NET com as versões da ferramenta de desenvolvimento. O framework.NET ele é completamente gratuito. A qualquer momento, se vocês entrarem no site da Microsoft, vocês podem baixar o framework.NET, fazer o download do framework.NET. Vocês fazem o download dele em 2 formatos diferentes. Vocês podem fazer um download dele no formato que é chamado de pacote redistribuível. Esse formato de pacote redistribuível é
utilizado para instalação em máquinas que vão rodar aplicações Windows do Framework.NET. É pequeno, tem aproximadamente uns 10 megas, não é muito grande. Agora, se vocês vão desenvolver com o Framework.NET, vocês podem fazer o download do Framework SDK. O Framework SDK vem com compiladores para o Framework.NET, compilador de C#, de VB e de JavaScript, já vem no Framework SDK. Então, vocês precisam só do Framework SDK para desenvolver a aplicação para o Framework.NET. Exatamente. Só o Framework SDK. Vocês não precisam do Visual Studio, não precisam comprar o Visual Studio? Não precisam do Visual Studio. Vocês podem perfeitamente abrir o Notepad, digitar a aplicação de vocês toda no Notepad, compilar a aplicação de vocês através de comandos de prompt, e vocês vão ter uma aplicação criada no Framework.NET que não vai deixar nada a dever a qualquer outra aplicação. Mas é claro, isso é coisa de masoquista. Masoquista faz isso. Aí é questão de gosto, cada um tem o seu gosto. Então, vamos ter que comprar o Visual Studio? Não vamos ter que comprar o Visual Studio. Não necessariamente. Por quê? Porque a comunidade de software livre ficou apaixonada pelo Framework.NET. Então eles criaram opções gratuitas de desenvolvimento para o Framework.NET. O ASP.NET Web Matrix, que permite o desenvolvimento web para o Framework.NET. E o Sharp Develop, que permite o desenvolvimento Windows para o Framework.NET. O Sharp Develop tem uma curiosidade muito interessante, que o Sharp Develop foi desenvolvido em C#, ou seja, ele foi desenvolvido através do próprio Framework.NET. E os criadores do Sharp Develop escreveram um livro sobre como foi o processo de criação do Sharp Develop. Hoje esse livro é disponibilizado na forma de e-book pela editora Apress. O que é importante observar neste ponto do slide é a ligação entre as versões. Se alguém falar com vocês sobre Web Matrix, Sharp Develop ou Visual Studio 2003, a pessoa está falando da versão do Framework 1.1. E aí surgiu o Framework.NET 2.0 no ano de 2005. O que mudou no Framework.NET 2.0? Bem, das explicações que eu fiz até esse ponto, nada mudou. Mas ao mesmo tempo, o Framework.NET 2.0 foi uma grande mudança no ambiente do framework. Como assim? Nada mudou e uma grande mudança? Simples. Os fundamentos que eu expliquei até o momento são os fundamentos do framework desde a criação do framework. Desde que ele foi criado em 2002. E nesse ponto nada mudou. Mas entre o ano de 2003 e o ano de 2005, a Microsoft fez uma grande análise a respeito de todo tipo de tarefa que os desenvolvedores de software estivessem fazendo de forma repetitiva. Todo tipo de tarefa repetitiva que os desenvolvedores estivessem executando. Desenvolvedor de software é, para ser, por natureza, um profissional criativo e não um profissional repetitivo. Não é para ficar repetindo o tempo todo os mesmos pedacinhos de código. Não. O desenvolvedor de software, ele tem que vencer desafios, ele tem que criar. Certo? E é isso que a Microsoft fez no Framework.NET 2.0. Simples. Todo tipo de atividade repetitiva que o desenvolvedor de software estava realizando foi incorporada no ambiente do framework e na ferramenta do Visual Studio 2005. Então o desenvolvedor de software nesse ponto simplesmente ele para de fazer tarefas repetitivas e passa a realmente trabalhar em criação de novos recursos de software. Então houve grandes melhorias no acesso a dados e nos padrões de desenvolvimento para a web.
Nesse ano, 2005, surgiu o Team Foundation Server, tanto TFS. Se eu quiser resumir o Team Foundation Server, de uma forma bem resumida, muito resumida, de falar do Team Foundation Server, eu diria o seguinte: através do Team Foundation Server, o gerente de desenvolvimento de vocês, ele pode especificar de que forma ele deseja que vocês escrevam um determinado if no código da aplicação. Isso pode ser especificado pelo gerente de desenvolvimento. Então, quando vocês estiverem desenvolvendo, o Visual Studio vai ficar vigiando a digitação de vocês e vigiando a forma como vocês fazem o if. Se vocês fizerem um if que não está de acordo com o que o gerente de vocês pediu, o que vai acontecer? O Visual Studio vai dar uma mensagem informando: olha, o seu gerente pediu para você não fazer esse tipo de if. O que você deseja realizar? Corrigir o if? Ou você acha que seu gerente não sabe de nada? Se o programador escolher corrigir o if, tudo bem. Agora, se o desenvolvedor escolher que o gerente não sabe de nada, nesse caso, o Visual Studio deixa o desenvolvedor continuar o trabalho, mas automaticamente envia um e-mail para o gerente e para o RH, avisando: olha, Zezinho fez aquele if que não era para ser feito. E o que vem depois, aí, fica a cargo do gerente. Então isso é um grande resumo do que o TFS faz, da capacidade do TFS. Falando de forma mais detalhada, posso entrar em detalhes dizendo que o TFS suporta todo o ambiente de gerenciamento do processo de desenvolvimento, permitindo aplicações de metodologias como MSF, Hook, MSF Agile, Pro.NET, para quem não conhece, que é a metodologia nacional de desenvolvimento de software, entre outras metodologias, como a personalização de metodologia, além de facilitar o ambiente para a aplicação do CMMI. Ok, então falamos sobre o Team Foundation, vamos seguir adiante. Ainda no ano de 2005, a Microsoft resolveu que, já que todo mundo tinha gostado das versões gratuitas dos softwares, então a Microsoft resolveu fazer as próprias versões gratuitas. O Visual Studio Express, o SQL Server Express, a Microsoft resolveu criar as próprias versões gratuitas. Na verdade, não existe Visual Studio Express. Existem versões gratuitas de cada ambiente. VBNet Express é uma versão gratuita para desenvolver para Windows. C# Express, J# Express, C++ Express. Ou se eu quiser desenvolver para web, eu pego o Web Development Express. Tudo isso está disponível gratuitamente no site da Microsoft. Além disso, a Microsoft disponibilizou o SQL Server Express, que é a versão gratuita do banco de dados da Microsoft. Assim, vocês não precisam ficar recorrendo a outros tipos de bancos de dados de software livre, que até exigem que vocês abram o código da aplicação de vocês, como MySQL. Não precisam ficar recorrendo a esses outros tipos de banco de dados que, além de terem menos recursos, quando a aplicação de vocês crescer mais, vão obrigar vocês a fazerem um processo de migração que vai ser muito custoso para a aplicação de vocês. Migrar uma base de um software livre para um Oracle ou para
DB2 ou um SQL Server, vai ser um trabalho muito custoso para vocês. Então vocês podem já começar na plataforma de banco adequada para vocês. Em 2006 foi lançado o Framework.NET 3.0. Isso aí. Já estamos no Framework.NET 3.0. O Framework.NET 3.0 inclui novos recursos ao Framework 2.0. Então, ocorreram mudanças mínimas no Framework 2.0. Praticamente nada mudou. Então hoje, por exemplo, se vocês vão fazer um determinado treinamento numa empresa de treinamento de software, vocês vão fazer treinamento no Framework 2.0. Os recursos do Framework 3.0 vocês só vão estudar, fazer treinamento, enfim, manipulá-los, se vocês forem utilizar especificamente esses recursos do Framework 3.0. Novos recursos para interface Windows, o WPF, novo sistema de comunicação, o WCF, novo framework para workflows, sistema de workflows de processos, o WF, e o CardSpace, que é um novo sistema de autenticação. No site MSDN Brasil vocês encontram muitos vídeos gravados explicando esses novos recursos do Framework.NET 3.0. Desses novos recursos do Framework.NET 3.0, o único recurso que faz alterações em coisas já existentes é o WCF, Windows Communication Foundation. A parte de aplicações distribuídas no Framework 2.0 realmente tinha brechas, certo? Faltava alguma coisa. E com o WCF, o surgimento do WCF, a parte de aplicações distribuídas e o uso de SOA, Service Oriented Architecture, arquitetura orientada a serviços, ficou realmente bem, certo? Bem completo. E esse lançamento do Framework 3.0, com esses recursos novos, ele nos diz algo sobre o ambiente do Framework. Nos diz o seguinte: o Framework está cada vez mais consistente. Cada vez mais, entre uma versão e outra do Framework, a mudança em recursos existentes é pequena, é mínima. Então o conteúdo do Framework.NET está cada vez mais consistente e tende a se manter da mesma forma. O Framework 3 foi uma adição de 4 novos blocos de programação, digamos assim, 4 novos grandes recursos. Ainda em 2006 surgiu o MS Ajax. O MS Ajax, ele é um novo recurso para aplicação de técnicas de Ajax, certo? Que faz parte do desenvolvimento web, certo? Sobre o ASP.NET 2.0. Então vocês conseguem usar o Ajax com extrema facilidade no desenvolvimento web com ASP.NET 2.0. O MS Ajax surgiu em 2006, mas a Microsoft não considera ele como parte do Framework 3.0. Considera uma biblioteca à parte, uma biblioteca separada. Em 2008, isso mesmo, vamos ligar a bola de cristal aí e dizer, no dia 27 de fevereiro de 2008, é lançado Visual Studio 2008 e o Framework.NET 3.5. Mais uma vez, as mudanças em relação ao Framework.NET 2.0 são mínimas. Na verdade, chega a zero. Praticamente nada muda. Existem algumas mudanças em relação ao Framework 3.0. O WPF sofreu algumas mudanças, o WCF sofreu algumas mudanças, acréscimos até. Certo? E nós temos mais um recurso acrescentado no Framework.NET, que é o Link Project, que é um novo recurso para mapeamento objeto relacional, certo?
para vocês poderem fazer um mapeamento objeto relacional da base de dados de vocês. Talvez vocês já tenham ouvido falar do Hibernate. O Link Project é uma forma muito mais simples de trabalhar com mapeamento objeto relacional do que o Hibernate. E voltando um pouquinho, ainda em 2006, para falar de algumas tecnologias à parte, a Microsoft lançou a linha Expression Designer. Por quê? Porque o ambiente do Framework.NET para desenvolvimento web tem as suas particularidades muito específicas para o web designer. Então a Microsoft resolveu lançar o Expression Designer, que é uma linha de vários produtos para web designers. Os produtos vão do mais simples, como uma ferramenta para design gráfico na web, até produtos muito avançados. E foi lançado o XNA para desenvolvimento de jogos. Antes do XNA só podíamos desenvolver jogos através de chamadas de APIs extremamente complexas, APIs de bibliotecas do DirectX, por exemplo. Com o XNA isso ficou extremamente simplificado e os jogos desenvolvidos em XNA rodam no Xbox. Então, depois de toda essa explicação, vamos ver uma demonstração do Framework.NET trabalhando.